Tá? Hoje a gente vai para a nossa terceira sessão, tá? E hoje a gente vai falar sobre o controle operário e as expropriações e estatizações de alguns setores da economia, tá? Que é parte fundamental do programa de transição. Tá? Primeiro, o Trotsky começa uma caracterização do capitalismo na nossa época, tá? Para explicar por que é de importância fundamental o fim do controle do segredo comercial e o controle operário ligado a essa questão do fim do segredo comercial. Ele explica, em primeiro lugar, que o capitalismo liberal, né, que era baseado na livre concorrência e na liberdade de comércio, ele diz isso, essa era acabou, tá? Agora foi substituído pelo capitalismo monopolista, ou seja, o capitalismo na época imperialista, dos grandes monopólios. Então, ele explica que o capitalismo dos grandes monopólios, eu acho que a gente começou a discutir isso na sessão passada, ele não acabou com a anarquia de mercado. Ele, ao contrário, transformou essa anarquia de mercado numa anarquia com caráter convulsivo. E a gente pode ver isso com várias crises que foram causadas pelos monopólios. Por exemplo, vocês devem ter ouvido falar na crise do petróleo da década de 70, 1973, por aí. Tá? Essa crise foi causada exatamente por um cartel de monopólios de petróleo, tá? Que resolveu controlar preços de produção, coisa que vigora não daquela forma, né? A OPEP naquela época, esse cartel de empresas de petróleo era muito forte. Hoje é mais equilibrado, existem outros jogadores, digamos assim, nesse jogo, né? Mas causou uma grande crise. E existem também crises bancárias, como as crises, por exemplo, dos subprimes de 2007 e 2008, né, daqueles papéis especulativos que eram derivativos de hipotecas nos Estados Unidos, que também mostra como os monopólios, no caso aí os monopólios bancários, os financeiros, causaram também uma crise enorme. Então essas crises são, como Trotsky diz na época imperialista, são crises convulsivas causadas pelo monopólio. Tá? Ele explica que todas as correntes do pensamento burguês hoje reconhecem a necessidade de um tipo de controle, entre aspas, ou seja, hoje nós diríamos, por exemplo, regulação bancária. Depois da crise financeira de 2007 e 2008, essa que eu me referi antes, né, das subprimes, houve toda uma tentativa de regulação dos bancos, né, que não foi muito bem sucedida, porque hoje, de novo, nós estamos numa crise financeira, com a crise do banco das startups nos Estados Unidos, do Credit Suisse, né, na Suíça, que foi agora comprado pelo UBS. Né? Então, continua, apesar de se reconhecer a necessidade de algum controle e de alguma planificação da economia, ou seja, que o Estado atue sobre a economia, apesar de que existe esse reconhecimento, né, nunca se chega a tocar no miolo do problema, que é o segredo comercial dos monopólios, dos trusts, ou seja, das grandes empresas. Antes disso, é importante dizer que existe uma corrente, né, que é a corrente, digamos, neoliberal, que prega fim do Estado, que no Estado não intervenha de maneira nenhuma na economia. Mas sempre que existe uma falência de alguma grande empresa, aquelas chamadas que são grandes demais para quebrar, né? Então todo o setor burguês busca o apoio do Estado, o socorro do Estado para a sua instituição. Então isso, na verdade, esse essa corrente que prega a não intervenção do Estado, na verdade,
encobre que o Estado hoje em dia é cada vez mais presente em tudo, na economia, na política, nas Forças Armadas e etc. Bom, quando o Trotsky fala que o segredo comercial dos monopólios e dos trusts é hoje um elemento fundamental, que não é atingido por nenhum tipo de regulação, né, por parte do Estado, nós podemos ver isso, por exemplo, no Brasil, agora na falência das Americanas, que todos os dados indicam que foi uma falência fraudulenta, ou seja, os acionistas majoritários, que eram os três donos da 3G, né? O Teles, o Sicupira e o Lehman, o que eles fizeram foi manipular as ações, venderam ações deles mesmos na empresa na alta, agora essas ações de quem comprou não valem nada, e eles simplesmente saíram da empresa e do controle da empresa e deixaram que a empresa se quebrasse. Bom, esse segredo todo, claro que eles sabiam da situação da empresa, né? No entanto, isso não foi informado para os acionistas minoritários, etc. Então, essa quebra mostra como é que é o segredo comercial dentro desses monopólios. Tá? O Trotsky chama de uma conspiração do capital monopolista contra a sociedade. No caso da crise das hipotecas nos Estados Unidos, ou seja, do subprime, é mais claro ainda, quer dizer, eles fabricaram uma bola de neve de papéis que eles chamavam derivativos, mas de papéis que compravam papéis sobre papéis, e foram vendendo esses papéis para o público em geral, e depois milhões e milhões de pessoas ficaram com papéis totalmente sem valor nas mãos, enquanto que os bancos eram socorridos pelo Estado. Tá? Então, uma crise clara que mostra como existe uma conspiração do grande capital monopolista contra a sociedade em geral. Nas americanas foi a mesma coisa. Então, a primeira coisa que o Trotsky aborda, né, no programa de transição, nesse item, é a necessidade da abolição do sigilo comercial. Sem isso, não se pode ter um verdadeiro controle. Ele diz que o primeiro passo é a abolição do sigilo comercial de todas as empresas, tá? Dos bancos, da indústria pesada, dos transportes, saber tudo o que se discute, toda a contabilidade, não existir segredo comercial nenhum, né, do, por, por parte desses grandes monopólios em relação aos trabalhadores, aos setores populares. E como seria essa informação? Como você faria o controle e como você abriria esse segredo comercial? O que ele diz? Através do controle operário, através de comitês de fábrica ou comitês de empresa que que abririam todos os livros das grandes empresas e saberiam todos os dados e todas as informações. Ele disse que isso teria três objetivos. Revelar todos os acordos de bastidores, todas as trapaças. Por exemplo, o que aconteceu? Nós sabemos, por informação, que todos os grandes movimentos de capital da sociedade brasileira, por exemplo, houve todo tipo de trapaça, acordo de bastidores, corrupção. Por exemplo, nas privatizações, desde as privatizações das teles, da Telefônica e outras empresas telefônicas, privatização da CSN, privatizações agora da Eletrobras, quer dizer, todas essas foram fraudulentas, com grandes trapaças, corrupção e etc. Outro grande exemplo, tá, é o caso das empreiteiras, que fizeram todo tipo de subornos, todo tipo de trapaças, no caso das obras do PAC, no caso das obras da Petrobras, no caso de obras do metrô, de obras
do Rodoanel aqui em São Paulo, tudo que você possa imaginar, tem todo tipo de trapaça e acordo de bastidor, né, e corrupção, né? E o Trotsky fala também, é, inclui nisso aí também as falências, né? Todas as falências das grandes empresas que sempre tiveram aí um tipo de trapaça, um tipo de corrupção, ou de mais que corrupção, né? Porque corrupção é mais do aparelho estatal, mas de tipo de trapaça, como, por exemplo, o caso das Americanas que eu citei, mas também o caso da VASP, da Avianca, no Banco Pan, né? Ou seja, roubo dentro de uma grande empresa que alguns setores, ou executivos, ou alguns dos acionistas, levaram aí uma parte do leão, fazendo jogadas fraudulentas de todo tipo, e aí saíram prejudicados os usuários, os pequenos acionistas e etc. Então, isso seria um grande objetivo, revelar acordo de bastidores e trapaças. Outro grande objetivo, né, seria revelar o desperdício da anarquia capitalista, porque essa anarquia capitalista significa a queima, né, fechamento, às vezes, de indústrias, não pagamento de fornecedores, queima de horas de trabalho, né, que são representadas nessas falências, por exemplo. Então, a anarquia capitalista leva a desemprego, leva a queima de capital, leva a queima de forças produtivas, representadas por horas de trabalho dos fornecedores, etc., etc. Bom, e ele diz também que aí é um momento, com o controle operário, se pode revelar a cota que os exploradores, ou seja, os burgueses, levam da renda nacional, que é muito superior à cota que os trabalhadores têm dentro da renda nacional. Então, o controle operário tem todos esses objetivos, né? Tem todas essas funções, né? E o que ele diz? Que nenhum funcionário do Estado burguês pode levar a cabo esse trabalho, ou seja, ninguém pode desmascarar esses acordos e as trapaças de uma forma cabal, de uma forma radical, até a raiz do problema. Tá? Ninguém pode fazer isso. E, na verdade, mesmo nós vemos que casos como aparentemente eram contra a corrupção, como a Lava Jato, na verdade favoreceu um setor da burguesia contra um outro setor. No caso, um setor que estava interessado em atacar o Lula e os outros, e o PT e os outros setores burgueses das empreiteiras, e um setor que se defendia e que tinha, que era muito corrupto. Não estou aqui defendendo o Lula, nem ao contrário, era um setor extremamente corrupto, mas a revelação da corrupção deles tinha que ver com uma luta política de um outro setor, né? Então, o que ele diz é o seguinte: só os comitês de fábrica podem pôr em prática um verdadeiro controle operário sobre a produção. E, inclusive, nós podemos estender, na época ele fala só dos comitês de fábrica, nós podemos estender isso a comitês de empresa, por exemplo, nas estatais, um comitê dos Correios, por exemplo, que teria que desvendar a corrupção nos Correios, o lucro dos Correios, para onde que vai esse lucro, todas essas relações de corruptas que existiam e que existem no Correio, na Petrobras, na Eletrobras e etc. Aqui é importante fazer uma diferença. Quando ele está colocando o controle operário, ele não está falando de uma administração das empresas pelos comitês de fábrica e pela classe operária. Ele só abre uma exceção nessa administração. Ele diz que quando uma empresa vai à falência e tende a fechar, então sim, é correto um comitê de fábrica, um comitê de empresa assumir a administração dessa empresa para que ela continue funcionando e que não se demita mais trabalhadores. Por que é importante essa distinção? Porque nós não defendemos que individualmente empresas comecem a ter uma gestão dos trabalhadores sobre essas empresas dentro de um regime capitalista, porque isso
não resolve o problema geral, que é você ter um governo de trabalhadores e um governo dos setores populares que planifique a economia de conjunto e comece uma transição ao socialismo. O fato de que algumas empresas tenham administração dos trabalhadores não é um avanço nesse sentido, porque essas empresas vão trabalhar dentro de um sistema capitalista com o objetivo de lucro, né, e não vão mudar o sistema. O sistema muda se os trabalhadores tiverem o controle do aparelho do Estado. Né? Mas se trata de ter um controle operário, quer dizer, os comitês de fábrica fariam a vigilância, aboliriam o segredo comercial, se inteirariam de todas as operações da empresa e teriam um controle sobre ela, né, que é diferente. Ele dá o exemplo no plano de obras públicas. Né? Ele diz: você só pode. Existe hoje uma necessidade que a gente viu no ponto na sessão anterior, de você ter um plano de obras públicas como parte da luta contra o desemprego. Mas não se pode conceber um plano econômico sem controle operário. Porque a gente vê, por exemplo, no governo do Lula e da Dilma, dos anteriores, houve uma série de propostas postas em prática para gerar empregos. Né? O PAC foi o Programa de Aceleração do Crescimento, né? Minha Casa Minha Vida, as obras da Petrobras, né? E obras aqui nos estaduais e municipais também, como o metrô e etc. No entanto, sem nenhum tipo de controle operário, todas essas obras mergulharam na corrupção, muitas delas acabaram incompletas, muitas delas não terminaram. Né? Isso depois outros setores burgueses acabaram com esses projetos, ou seja, e ninguém sabe exatamente quem enriqueceu com essas obras, qual corrupção que existiu, que foi muita, que a gente sabe, mas não existem dados sobre isso porque não existe controle de quem interessa ter controle sobre isso, que são os trabalhadores. Tá? Então, e por último, ele fala uma coisa muito importante, que o controle operário é uma escola de economia planificada. Quando você consegue fazer, ainda dentro do sistema capitalista, tá? Que em certos ramos da economia ou certas empresas exista o controle operário sobre a produção, sobre as operações da empresa, você começa a ter uma educação da classe operária em como planificar a economia, né? E prepara a classe operária para dirigir a indústria quando se for nacionalizada, no caso de um governo de trabalhadores. Isso é muito importante, é decisivo, porque em muitos casos já houve dentro, por exemplo, no México nos anos 30, setores, os sindicatos elegiam parte das diretorias das estatais, né? No caso da Pemex, que era, não me lembro que nome tinha nessa época, mas era estatal mexicana do petróleo, e de outras estatais. Né? E isso permitia um certo grau de controle operário sobre aquela indústria, que era fundamental para o país, no caso, a indústria de petróleo. Tá? Então, ele diz que isso é uma preparação da classe operária para que essa possa dirigir a indústria nacionalizada. E, por fim, então, ele diz que o fundamental de todo essa parte do programa é levantar a abolição do segredo comercial e a implantação do controle operário de setores da indústria ou empresas ou grandes empresas. Ok? Bom, depois, isso está muito ligado ao problema da expropriação de certos grupos capitalistas e a estatização do sistema financeiro. Eu vou tratar disso por separado, tá? Mas estão muito unidos. Né? Primeiro, ele diz que o programa geral socialista da expropriação, né, significaria a liquidação do domínio econômico da burguesia, né, primeiro da sua derrubada política, depois da liquidação do domínio econômico. Né?
Ou seja, primeiro, a tomada do poder pelo proletariado, né? A destruição do Estado burguês, a construção de um novo Estado, que nós vamos ver no futuro, nas próximas sessões, né, do estudo, e, ao mesmo tempo, a liquidação do domínio econômico significa a expropriação geral da burguesia, né, em todo o país. Agora, ele ressalta o seguinte: no período que nós estamos, um período de transição, é bem possível reivindicar a expropriação de certos ramos da indústria. Por exemplo, se nós levantamos aqui como partido a expropriação do setor elétrico, a reestatização com o controle operário da Eletrobras e de todo o setor elétrico que foi fatiado para dezenas de empresas imperialistas em geral, italianas, espanholas, chinesas e etc. E hoje em dia é um setor totalmente fatiado, né? Que era antigamente uma grande empresa estatal, que era a Eletrobras, e várias empresas regionais, né? A CESP, né? Eletropaulo e etc. Isso virou uma soma de empresas privadas, né? Ele diz que é fundamental levantar a expropriação de certas empresas. Isso não é novidade. Por exemplo, no Brasil, na década de 60, o governo do PTB do Rio Grande do Sul, o governo do Brizola, expropriou a Light, pagou um valor simbólico, acho que era 1 centavo, um cruzeiro na época, não me lembro, tá? Pela empresa, simbolicamente, e expropriou a empresa, que era uma empresa que já estava, vamos dizer, que não prestava mais o serviço adequado, que era um desastre, aí foi expropriada. E já houve outras empresas, ou que faliram, que foram expropriadas por isso. Em Portugal, por exemplo, todo o sistema financeiro foi expropriado na época da Revolução dos Cravos. Na França também, tá? Então, existem vários exemplos históricos dentro do capitalismo. Não estou falando a expropriação feita por um governo operário, por um governo de trabalhadores. Estou falando dentro do sistema capitalista. Então, ele diz que nós devemos levantar essas expropriações, a palavra de ordem dessas expropriações, mas com algumas condições. Ele cita 4 condições especiais. Primeiro, que nós rejeitamos as indenizações. Então, nós reivindicamos uma expropriação sem indenização para a burguesia. Ou indenizações simbólicas, por exemplo, um problema tático como esse que foi feito com a Light, que é uma indenização simbólica de um cruzeiro, mas em essência, uma expropriação sem indenizações, tá? Ao mesmo tempo, segunda condição, nós prevenimos contra os charlatões da Frente Popular, que, ao mesmo tempo que às vezes levantam o problema das estatizações, na verdade são agentes do capital. Uma das coisas que houve na esquerda muita confusão foram estatizações ou expropriações que fez, estatizações ou nacionalizações que fez o Chaves, né, na Venezuela. Porque, na verdade, não foram expropriações. Ele pagou pelas empresas, pagou um preço alto, né, e os burgueses saíram com muito dinheiro, tiveram lucro com aquela estatização, porque foi uma estatização com indenização, e ele depois alardeava que estavam fazendo uma estatização, e muitos diziam que era um socialismo e etc., mas não tinha nada disso, né? Foi algo lucrativo para a burguesia, né? E como aqui, muitas vezes, na questão das ocupações de terras que o MST fazia, para muitos latifundiários era interessante que houvesse esse tipo de ocupação, eles tinham uma terra ociosa, porque eles recebiam uma indenização do Estado, e, na verdade, o Estado pagava aos donos de terra, uma terra que não valia muito, uma terra que não tinha condições boas de mercado para venda, e eles recebiam uma indenização favorável, né? Terceira questão, o Trotsky diz que sempre, nas expropriações de determinados setores, nós temos que contar unicamente com as mobilizações das massas, ou seja, que as massas têm que contar com a sua própria força
para conseguir essas expropriações. Não ficar confiando, que ele diz, não ficar confiando no governo de Frente Popular, no governo de conciliação de classes, nos partidos reformistas, etc., mas contar com a mobilização dos trabalhadores. E, por último, ele diz que nós sempre temos que ligar a expropriação, as expropriações que tiverem em pauta, né, com a questão do poder operário. Ou seja, explicar que só um governo dos trabalhadores é que pode garantir que essas expropriações se consolidem e que possam atuar dentro de uma economia socializada, planificada e etc. Bom, depois, um aspecto não é por acaso que ele separa a expropriação de certos ramos da indústria ou do comércio e ele separa a expropriação dos bancos e a estatização do sistema de crédito. Ele diz que isso é uma coisa especial. Por quê? Ele diz, primeiro, que o imperialismo, a visão, o conceito mais geral que o Trotsky introduz é o seguinte: o imperialismo é o domínio do capital financeiro. Então, os bancos são o setor mais concentrado e o setor fundamental da economia capitalista hoje em dia, né? Porque eles concentram o comando real da economia. E hoje a gente vê isso num famoso mercado, entre aspas, né, que combina os grandes bancos, o setor especulativo, todo o setor financeiro. Então, ele diz que aí nesses bancos e no setor financeiro em geral, eles concentram todas as tendências de monopólio com tendências anárquicas. Isso é muito interessante, porque se a gente for ver, hoje em dia no país, 80% do sistema financeiro está concentrado em 5 instituições. 3 instituições privadas, Itaú, Bradesco e Santander, e dois bancos estatais, que é o Banco do Brasil e a Caixa Econômica. Agora estão surgindo alguns novos bancos, mas ainda estão, por exemplo, o BTG, né? A XP em determinados ramos de investimento, agora surgiu esse outro que é o Nubank, e alguns que estão surgindo, mas esses 5 aí controlam 80%. E, ao mesmo tempo, é evidente que essas tendências de anarquia existem em todos os sentidos, né? Por exemplo, nas taxas de juros, na briga de juros em relação, para que se veja como é um monopólio. Recentemente, um ministro burguês, tá, de um partido burguês, que é o PDT, né, o ministro Carlos Lupe, que é ministro da Previdência, decidiu baixar a taxa de juros do consignado do INSS de 2 e alguma coisa, 2,40, se eu não me engano, para 1,70. 1,70 ao mês é uma taxa altíssima ainda, né? Dá mais de 20% ao ano, né? Que ainda é uma taxa muito alta, muito acima da inflação, da inadimplência. E, além do mais, a inadimplência é muito baixa, porque são empréstimos feitos com um consignado do INSS. No entanto, os 3 bancos já, como pressão, fizeram um boicote, suspenderam todas as linhas de crédito com consignados do INSS. Os bancos do Estado fizeram a mesma coisa, né? E o próprio governo deu uma bronca no Carlos Lupe e suspendeu e fez voltar atrás essa redução da taxa. Então, veja como é que é a coisa. O governo está, por um lado, fazendo uma mobilização de fachada, uma mobilização falsa, de pressão, para que exista uma baixa da taxa de juros, mas quando existe uma medida efetiva de baixar a taxa de juros para os consignados do INSS, uma taxa de juros altíssima ainda, então o governo cede e, inclusive, detona o setor que fez essa medida progressiva, entre aspas, né? Que era uma medida progressiva. Tá? Então, veja, os bancos, eles organizam, por um lado, eles têm um papel impressionante de força, porque eles organizam, financiam
empresas gigantescas financiam grandes obras, né? Isso tudo está na mão dos bancos. Por exemplo, financiam todas as obras de construção do Minha Casa Minha Vida, todas as obras do Pacto, tudo isso passa pelos bancos, né? Mas, ao mesmo tempo, também são eles que estão muito ligados à alta da inflação, à carestia, às crises, o desemprego, né? Então, a gente vê isso nos juros altos, em tudo isso, né? Então, o que o programa de transição propõe? Que nós lutemos por um sistema único de investimento de crédito. Isso pode ser um pouco polêmico, por isso é importante a gente parar um pouco e explicar isso. O que seria um sistema único de investimento e crédito? Seria formado por um banco único do Estado, e hoje os bancos têm uma contradição. Os bancos, por um lado, eles devem atender o público, os bancos, os grandes bancos de varejo, né, os grandes monopólios bancários, devem atender o público e, ao mesmo tempo, eles se arriscam porque eles querem obter cada vez mais lucro. Então, eles têm todo tipo de papéis de mercado, de fundos de investimento que estão ligados à bolsa, ou seja, à especulação, derivativos que também são especulativos, todo tipo de papéis que significam papéis de risco. Então, na medida que esses papéis de risco levam a determinada crise, como a gente está vendo agora, como a gente viu em 2007 e 2008, são os pequenos depositantes, né, o público em geral, que fica ameaçado com uma possibilidade da falência ou de uma quebra de um banco, né? Então, são esses pequenos depositantes que ficam ameaçados, o próprio público. Então, é uma contradição. O que o programa de transição diz não, nossa proposta é um banco único do Estado que garanta todo o sistema de crédito e de investimento. Então, isso permite que tenha um controle total sobre a economia a partir desse banco. E ele propõe, por um lado, ele diz, esse banco é o único que pode garantir crédito real, ou seja, crédito barato, para todo aquele setor da economia que ainda vai depender, que são os pequenos comerciantes, os artesãos, os pequenos agricultores. Hoje, na época do Tóxico não era tanto, mas hoje são as pequenas empresas de serviço, que são muitas hoje em dia, né? Todos esses pequenos necessitam de crédito para os seus negócios, desde a da cabeleireira da esquina, até o dono de um boteco, até o pequeno, vamos dizer, um quitandeiro, um pequeno dono de um pequeno armazém. Tudo isso precisa de crédito e você tendo, e a gente vê nessa questão da queda da taxa de juros, como que dentro do capitalismo, quem manda nessa taxa de juros são os grandes bancos, são os interesses do mercado, e não os interesses do público, não os interesses dos pequenos comerciantes, produtores, artesãos e etc. Tá? Ao mesmo tempo, um banco único desse tipo seria o que poderia colocar a indústria pesada, os transportes, toda a infraestrutura da sociedade a serviço realmente dos trabalhadores. Por exemplo, investimentos em transporte público, em hospitais, em saúde e tudo mais. Né? Ele esclarece isso que é muito importante, que a expropriação dos bancos não significa expropriação dos pequenos depósitos. Uma coisa é você expropriar o grande capital bancário, expropriação dos bancos, etc. Mas, ao mesmo tempo, se um governo dos trabalhadores toma o poder, iria garantir o depósito dos pequenos depositantes, daqueles que têm as suas economias dentro do sistema bancário e etc. Tá? E, por último, ele diz, como em tudo, é importante que a gente veja essas três coisas: controle operário, expropriação de certos ramos da indústria e a expropriação dos bancos e a estatização do sistema financeiro, como um passo para a economia nacionalizada de conjunto que teria que existir sob um governo dos trabalhadores, ou seja,
a expropriação do conjunto da burguesia. Né? E por isso ele termina dizendo em todos esses pontos que, por exemplo, a estatização dos bancos só dará resultado com o poder dos trabalhadores, ou seja, com o governo dos trabalhadores e dos setores populares, né, que possa controlar esse grande banco, né, único, estatal, e garantir que toda a economia, desde das grandes obras, etc., até os pequenos comerciantes, agricultores e etc., tenham acesso geral e restrito aí ao crédito bancário. Tá? É a mesma lógica de todo o programa de transição, que ele diz, isso não pode ser realizado pela burguesia. É uma situação que, para, por exemplo, você aqui salvar os pequenos comerciantes ou pequenos agricultores da ruína, da crise, você tem que dar crédito barato. Hoje nós temos milhões e milhões de inadimplentes no sistema de crédito. Agora, o Lula está querendo colocar um programa, né, de perdão de 90% dessas dívidas, mas não resolve o problema. O problema não é só perdoar as dívidas do passado, o problema é o acesso a um crédito barato com juro de 13,75 da Selic, você não vai conseguir crédito barato, como se provou agora, com o consignado. Né? Então, na verdade, a única coisa que pode solucionar todos esses problemas, tanto a reestatização das empresas privatizadas, quanto o problema do crédito, quanto o problema do controle operário, etc., tudo isso só pode ser resolvido se os trabalhadores chegam a tomar o poder. Essa é toda a lógica do programa de transição. Né? Não são tarefas que podem ser realizadas dentro do sistema capitalista que a burguesia pode atender, né, de conjunto.